Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. As respostas. Se o cristão não for nunca na igreja, ele não vai ter prejuízo eterno. Então, aí vamos lá. A questão quando você fala de salvação, o ladrão da cruz salvou. Mas quando você fala de comunhão com o corpo, você precisa ter comunhão com a igreja. O problema é que as pessoas hoje estão muito decepcionadas. Sim. Porque as pessoas vão para o templo com o propósito errado. União com propósito gera milagre. União sem propósito gera entretenimento e destruição. A própria Bíblia diz: põe teu pé raramente na casa do teu irmão para que não possa te odiar. Então as pessoas hoje vão para a igreja para tudo, menos às vezes para cultuar a Deus. É o camarada que vai ali para paquerar a menina, é o camarada que é a pessoa que vai ali para o templo porque a célula é legal, tem um videogame, quer prosperar, entendeu? Um monte de coisa. Não é o ato de cultuar, de adorar. Anjo não ora. Você vê anjo orando? Anjo, me mostra na Bíblia um anjo que estava orando. Não, anjo adora. Então, João capítulo 4 vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Então, quando se reúne no culto, se ele é ministrado. Você vê o negócio, eu trabalho muito com libertação. Se você for ver os vídeos, os cultos nossos são ao vivo. Então, ao vivo não tem como ser editado. E são mais de 100 pessoas ali possessas, de criança de 6 anos. Tem um vídeo de 6 anos de idade, a idoso. Então, uma pessoa dentro de casa e não vai num culto, como é que ela se manifesta, expulsa o demônio dela? Ela vai ficar manifestada, vai botar a mão na cabeça: sai de mim, não saio. Quer dizer, precisa de uma voz imperativa ali, de autoridade para expulsar o demônio. Mas assim como um centurião falou para Jesus: vamos lá curar. Ele falou: não, pela sua fé a menina já está curada. A distância cura. Então, mas aí não era demônio, era cura. E o servo não podia ir porque estava acamado. Mas a palavra, se você der, é o poder metafísico. Se você determinar que vai sair de lá. Inclusive eu tenho experiência com isso, de fazer isso à distância. Então, mas de demônios, possessos, se fosse assim, Jesus não precisava ir para Gadara, porque para curar o servo do centurião, ele liberou uma palavra, e Jesus ia na casa dele. A fé dele falou: precisa ir não, senhor, também sou homem de autoridade. Uma palavra que eu falo. Mas, Leonardo, eu acho que a expulsão não é pelo ouvir, é pela energia, é pelo poder da palavra, não da audição. Porque se o cara for surdo e o cara for cego e ele não perceber que você está ali falando, ou até um outro mudo tentando tirar o demônio de um que é surdo também cego, não iria sair, porque não ia ter comando. Mas é o poder da palavra, que é uma frequência. Vou fazer diferente, vou fazer uma pergunta. Me mostra um exemplo bíblico de um demônio que saiu à distância. Cara, eu não preciso pegar um exemplo da Bíblia, vou te falar por quê. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, certo? Bom dia, graça e paz. Louvado e engrandecido seja o Todo-Poderoso Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Queremos neste dia, chamado hoje 22 de abril de 2025, uma terça-feira, louvar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo, pelos livramentos, porque deitamos, dormimos, recordamos, estamos de pé. Muitos não puderam ter este privilégio, mas a graça, o amor, a misericórdia nos alcançou. Louvado seja o Todo-Poderoso. Ó Deus de poder, Deus de glória, nesta hora, neste momento, Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, só o Senhor é Deus. Abençoa o dia de cada trabalhador, abençoa o dia de cada comerciante, abençoa o dia de cada motorista, abençoa a cada família, cura a cada enfermo, dá livramento àquele que entrou nas primeiras horas, na madrugada, com ferimento de arma de fogo nas redes hospitalar. Fecha a sepultura no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai desfazendo toda obra maligna. Vai desfazendo todo o obó derramado nas encruzilhadas, nas beiras do riacho, nas beiras da praia. No poder do nome de Jesus Cristo, Deus de poder, Deus de glória. Abre uma porta, Senhor, na direção daquele que está desempregado, aquele pai, aquela mãe, aquele pai jovem, aquela mãe jovem que precisa do primeiro emprego. O Senhor é a porta.
Aleluia, glória a Deus. Abre esta porta na direção deste que precisa trabalhar. Ah, santo, 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 todo-poderoso Deus vivo, glória a ti nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdão, aqui na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, ó Senhor, de todo mal, porque teu poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Querido, amado irmão, você que me assiste, você que vai me assistir, você que é inscrito, você que não é inscrito, você que vai se inscrever, Deus continue te abençoando. Mas o chamado dos servos, da noiva, da igreja, é um só. É combater hereges, fariseu, hipócritas, escriba. No início dessa oração eu vou trazer aqui só um corte do senhor Leonardo Salles. O quanto a mentira está nos lábios desse rapaz. Querido, deixa eu lhe trazer uma mensagem. Uma mensagem que fala do amor. Que fala da graça. João capítulo 3. Olha como a religião ela é uma prisão. Uma prisão de tal maneira que vedas os olhos das pessoas e paralisa a mente dela e fecha os ouvidos dessas pessoas. Nicodemos, um líder religioso, ele vai ao encontro de Jesus à noite de capuz, escondido dos líderes do Sinédrio, para encontrar com Jesus, apenas para dizer o que ele sabe, só que ele não crê. Rabi, bem seis que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não tiver com ela. Mas ele não crê. Por que ele não crê? Porque a religião não deixa. E hoje é pior do que há 2.000 anos atrás. Sabe por quê? Porque hoje eles creem em Jesus com um propósito. Eles usam o nome de Jesus com um propósito, se beneficiar. Olha o que esse cidadão está dizendo. Que para expulsar um demônio, essa expulsão tem que ocorrer com posição de mão. E ele ainda pergunta, me mostre na Bíblia um demônio sendo expulso à distância. E ele diz, lê a Bíblia, já ter lido a Bíblia 14 vezes. Versículos isolados. Acho que eu já li 200.000 vezes. Eu
não estou um pouco lembrado, eu acho que é Mateus 7 ou é Mateus 17. Que Jesus partiu para o lado ali de Cananeia, e uma cananita corria atrás dele gritando: Senhor, socorre-me. E Jesus não parava para atender ela, até que os discípulos disseram: Senhor, atende, porque vem gritando atrás de nós. Jesus disse: não vou atender. Mas essa mulher alcança Jesus. E quando ela alcança Jesus, ela se prostra. Igreja, presta atenção, qual é o pedido dela? Senhor, socorre, a minha filha está extremamente endemoniada. Presta atenção. Presta atenção. Jesus disse: não é lícito tirar os pães dos filhinhos e lançar os cachorrinhos. Mas aquela mulher vai dizer: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das mingaias que caem da mesa do Senhor. Jesus disse: grande é a tua fé e a tua palavra, mulher. Conforme a tua palavra, vá, a tua filha está liberta. Preste atenção. A filha dela estava ali? Não, estava na casa com um demônio perturbando. Mas dali Jesus libertou ela. Aí ele fala: se fosse assim, Jesus não precisava ir para Gambara para libertar o endemoniado de Gambara. Agora eu vou lhe trazer algo poderoso dessa passagem que está em Marcos capítulo 5. Se você ler ali do capítulo 17 em diante, você vai entender bem o endemoniado de Gambara. Sabe por quê? Porque lá tinha um pastor de porcos. Preste atenção. Preste atenção. Lá tinha um pastor. Mas o pastor lá apacentava porcos. E por que eu não dizer isso nos dias de hoje? Desses aí que estão fazendo de muitos, ao invés de ovelha, porcos. Tá entendendo? Você tá entendendo? Então é necessário despertar a igreja. É necessário correr de religião. Tem muitas coisas que esse rapaz fala aí que não bate. A respeito do templo, a respeito que nós é o corpo, não, o corpo é Cristo, nós somos membro do corpo de Jesus. Se Jesus está em nós, nós está dentro do templo. O próprio Jesus disse em Mateus 24, verso 3, que ali não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está apontando para o templo. Então Nicodemos, quando tem um encontro com Jesus, que Jesus diz: é necessário vos nascer de novo, é necessário você crer, é necessário você entender, é necessário. Só que Nicodemos não quis. Assim como Anás e Caifás, que faz de Jesus apenas uma mercadoria, eles fazem no dia de hoje. Porque Anás e Caifás disse o quê? É necessário que o homem morra em prol do povo, para que toda a nação seja liberta. Ali ele está trazendo uma profecia. Só que ele, preste atenção, querido, estava interessado no bazares do templo.
Ele não estava interessado na libertação dele. Então, querido, há tempo de você se libertar da religião. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Está chuvoso em Salvador. Que Deus guarde a cada morador que vive em situação de perigo nas encostas aqui em Salvador. Que as mãos poderosas de Deus proteja e guarde a cada um no poder do nome de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia. Se inscreva no canal. Ajude-me, batemos a meta de 1000 inscritos. Com a sua ajuda, eu conseguirei alcançar mais vida. E você vai estar fazendo parte desse evangelho, que é pregá-lo, que é apresentar a Cristo às outras pessoas sem interesse, sem nenhum interesse próprio, interesse ao próximo, de que essa pessoa seja salva. Bom dia. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.